Olá, mano, tudo bem? E aí, Fernando, tranquilo? E aí, Marcelo? Joia. Vamos esperar uns minutinhos. A gente marcou 6h15, não foi? Não foi Ah, 6 tá. Acho que é 6h15, né? 6h15. Beleza, Espera alguns minutinhos até o pessoal ir entrando. beleza. Oi, Amanda, a gente já vai começar, tá? Só mais alguns minutinhos até o pessoal ir entrando. Né? A gente marcou para iniciar pontualmente às 6h15. A gente já inicia aqui o nosso encontro.
Eu sou inferior, não sou. Eu sou menos. Poxa, eu acho que ele é muito. Ele é 100%. Sou santo. Quero ser santo. Bom. Quem que ama é mulher, cara. Hã? É cara que isso aqui é mulher, ó. Isso aqui isso aqui não é homem, não. Ô, isso aqui não é mulher, não. Isso aqui é homem. Não é? Olha isso, não é homem isso aqui. Isso aqui é homem. Isso é mulher? Doido? Nunca vi uma mulher com tanta cara de homem assim. Ó, mas é porque essa daqui, ó. Vai ser a mulher, velho. Não, desculpa, isso aqui é macho. Não, macho. Você dá pra ir logo? Não, obrigada. Você vai chegar. Não, esse é o mesmo que meu pai tinha dado. Joga fora. Tá cheio de vírus. Porque eu peguei com a mão cheia de pano de vírus aí.
E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Todos tranquilos? E aí, doutor Marcelo Piratelli? Tranquilo? Nossa, Beleza. só os professores são corajosos de abrir a câmera aqui. A câmera, mas ninguém quer abrir a câmera, bicho. O pessoal tem vergonha? A Isabela já apareceu ali, a Melin também. A Melly também. Tava organizando aqui. Márcio. Tá tudo certo, professor. Beleza. Fernando, tá tudo Não, mas, bem pessoal, fica assim, fica à vontade, tá? Não é... É claro que é mais legal se tivesse a câmera assim, aberta, para a gente estar se vendo aqui, mas fique à vontade, se vocês preferirem. Quem achar, sentir mais à vontade sem a câmera ligada, não tem problema, tá? Só o áudio aí que aí abre só na hora que for falar. Como tem... Vou começar, ó, são 6h15, vou começar agora. E vamos seguir aqui a pontualidade. Tô aqui do lado de fora, porque eu tô aqui em Marília, tô na casa da minha mãe e não achei a senha do Wi-Fi ainda. Então tô aqui para que pega melhor o 3G. Como tem muita gente nova que entrou agora, eu acho que vale a pena a gente conversar assim, muito brevemente sobre os nossos objetivos do nosso grupo aqui, né? Tem bastante pessoal participando que está entrando agora. É o nosso grupo criado por nós três aqui, né? Eu, o Fernando, o Matheus e eu, nós três, e chama Direito e Memória, nosso grupo de pesquisa. Né? Nós criamos esse projeto há um tempo aqui na faculdade. É um grupo de pesquisa que tem, assim, ele tem uma razão de existir, né? É um projeto que nós três pensamos nele. O intuito é a gente fazer o seguinte: a gente pensa que ele se justifica na medida em que ele possibilita o desenvolvimento crítico na análise do direito. Mas isso não de qualquer maneira, mas a partir de uma interligação com obras literárias, por exemplo. Porque se a gente conseguir fazer isso, e a nossa pretensão sempre foi essa, ao mesmo tempo seguir aí o que a gente pode chamar de uma abordagem histórico-filosófica, mas até mesmo uma teoria crítica sobre o direito. Então, assim, o que a gente quer, na verdade, é fazer com que nós três e os nossos alunos, né, aqui, de algum certo modo, incentivar o pensamento filosófico e fazer com que vocês também tenham oportunidade para poder exercer algum tipo de habilidade, como, por exemplo, uma habilidade teórica, discursiva. Então, nosso grupo tem essa pretensão. É, de fato, incentivar o pensamento crítico de vocês, os alunos, mas isso em relação ao direito, mas a partir de análises que não está diretamente relacionado com o conteúdo doutrinário. Então, por isso que a gente fala que o nosso grupo, ele procura fazer o quê? Ele procura desenvolver um hábito de leitura, uma leitura crítica, com uma visão que a gente fala assim, de dentro do direito para fora. Então, é abordar, a partir disso, uma série de problemas sociais, mas sempre levando em consideração uma análise literária. Perfeito? Essa que é a nossa pretensão, digamos assim, com o nosso grupo aqui. Então, nós já lemos diversas obras de caráter literário, já lemos também textos de juristas, mas hoje nós vamos começar com uma obra diferente. A gente vai voltar para a literatura, discutir uma obra diferente, que é de um autor chamado Albert Camus, que nós já indicamos para vocês aí. E o Camus, como vocês puderam perceber, ele tem uma... Deixa eu pegar aqui, tem uma frase dele que a gente pode abrir com ela, assim, né? Que o Camus diz o seguinte, né? Ele diz que o que é verdade em relação aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode servir para engrandecer alguns. Contudo, quando se vê a miséria e a dor que ela traz, é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste. É o que o Camus fala aqui no livro dele. Então, nós pensamos falar sobre este livro, sobre um tema que nós esperamos que seja instigante para vocês estarem pensando, refletindo a respeito disso. Parece algo bem propício para o momento histórico que nós estamos vivendo, não é isso? E eu penso que, assim, antes de passar para o livro,
Bom, vocês sabem, eu sou da área de história, né? Então, assim, eu comecei a pensar algumas coisas no que aconteceu no passado. Então, na história, também a gente pode ver uma origem histórica de certos conceitos e teorias a respeito de doenças e das vivências trágicas que vêm com as epidemias, a quais, de certo modo, de fato marcarem os homens a história dos homens como algo terrível, cruel, muitas vezes misterioso, aniquilante e fatal para a sua história. Não é isso? E na história isso tem diversos exemplos. A gente pode até recorrer, por exemplo, ao Tucídides, que é um historiador grego do século V. Ele fez um relato, inclusive. Na verdade, ele é uma personagem que sobreviveu a uma peste. Uma peste que atingiu Atenas no século V. E o Tucídides, no seu relato, ele vai apresentar assim, descrições que são muito curiosas, porque se você ler o que o Tucídides relatou, ao longo da história, essas descrições acabam se repetindo. A narrativa dele, de fato, é um documento histórico importante, e acaba nos auxiliando e traz, pelo menos para mim, assim, uma luz, ou ilumina algo trágico, um acontecimento trágico e que é marcado assim por imagens, quando a gente lê o relato do Tucídides, que evoca o terror, a morte, conflito, desagregação, além também de evidenciar a forma como essas epidemias elas são percebidas pela gente, né? Essa epidemia lá, ela surgiu lá em Atenas alguns dias depois da invasão, quando a cidade acaba sendo invadida, né? E ia ter uma mortalidade muito grande. Assim, não tem registro na história grega, pelo menos anterior a esse episódio, que descreve isso com tanta e com causa terror na forma como ele é descrito pelo Tucídides. Essa foi uma peste que marcou aquele período que ocorre a Guerra do Peloponeso. Mas o fato é que a peste em si, como Tucídides pensava e relatava, tem uma relação muito direta, por exemplo, com desastre, com destruição, fome, epidemia, assim por diante. Isso marca vários episódios da nossa história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso que o Tucídides mostra lá as passagens que ele vai relatando sobre a peste em Atenas, ele demonstra um dos aspectos mais trágicos da vivência da que a epidemia pode nos causar. E principalmente a forma como nós acabamos tendo nossa percepção do contágio. Mas o que é interessante pensar sobre isso? É que a forma como Tucídides relatou a peste, ela perverte uma série de coisas. E ela coloca no chão várias coisas, como, por exemplo, inclusive os rituais, da forma como os mortos eram enterrados, a forma como isso é quebrado na tradição, e a forma como isso faz com que os homens percam suas referências morais e muitas vezes acabam perdendo, inclusive, a magnitude do catástrofe na qual estão envolvidos. Isso fez, pelo menos na Grécia, segundo os relatos de Tucídides, que fez com que os homens, inclusive, deixaram de terem as próprias leis humanas, inclusive as leis divinas, quais eles acreditavam. Então a doença atingiu a todos, sem piedade, não importa se eram bons, maus, ricos ou pobres, e assim por diante. Então eu penso que esse é um episódio que não é só do momento histórico que nós vivemos. Nós temos exemplos do passado, mas ao falar sobre a peste, como eu disse para vocês, há diferentes abordagens para se pensar sobre isso. E nós escolhemos falar sobre A Peste, que é uma obra do Camus. O Camus é um autor muito interessante, não sei se vocês conheciam, mas ele é alguém de origem operária e que passou por uma série de tragédias em sua vida, digamos assim, né? A perda do pai na Primeira Guerra, passou por várias situações conflitantes, e em algum momento ele, diante dessas
dessas dificuldades, ele fez parte do Partido Comunista e acabou ingressando aí no literário com várias obras, e essa aqui é uma das mais significativas dele. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a discutir justamente essa obra dele, e eu espero que vocês gostem, que vocês possam se divertir e aprender com a gente a partir da leitura desse texto. E nós aqui separamos a primeira parte do livro, para começar o debate e o nosso diálogo hoje. Beleza, pessoal? Só fazer um pequeno comentário assim desse momento inicial, já que tem muita gente nova participando. Se os demais colegas quiserem falar alguma coisa agora, principalmente o Matheus e o Fernando, não sei se eles têm algo a dizer. Claro que temos, sempre temos algo a dizer, né? A gente não para de falar nunca. Primeiro, a gente tem aqui 34 participantes. Mesmo que nas primeiras reuniões do ano a gente tenha grandes participações, etc. Talvez seja um recorde nosso aqui. Parece que tem mais aluno aqui do que em sala de aula nesse momento. Então, fico muito feliz pelo que está acontecendo aqui. Eu vou aproveitar também alguns pontos. Eu acho que é sempre a gente pontuar umas reflexões antes, igual o Marcelo fez, que isso faz a gente aproveitar melhor alguns norteamentos do livro, né? Eu acho que essa primeira reunião ela tem muito esse sentido, né? Eu acho que todos que quiserem podem ter esse tipo de manifestação de reflexão sobre o que está pensando a partir da literatura, e vocês vão ver que vai ser natural. Eu acho que é isso o meu recado, principalmente para os alunos de primeiro ano que estão aqui, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Isabela, a Marilyn, a Rosilda, são membros do grupo que já estão há bastante tempo com a gente aqui, já sabe qual que é a nossa dinâmica aqui, né? Mas acaba sendo quase que natural a referência com o direito, né? Vocês podem estar pensando aqui qual que é a intenção nossa em criar um grupo desse que parece tão distante de uma discussão jurídica, mas em verdade eu vos digo que é a discussão jurídica que está distante da discussão jurídica, né? É o que vocês têm hoje como pseudo-educação jurídica, né? E eu não estou falando da nossa nem da outra, isso daí está desde a USP, do Largo São Francisco, até a faculdadezinha de Direito numa cidade de 10 mil habitantes. Todas estão iludidas com o ensino tecnicista do direito, e na verdade é o próprio direito que está distante do direito, né? Esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, vocês vão ver que é natural, que acaba sendo quase que um caminho um caminho certo para a discussão jurídica, e uma discussão jurídica séria, e aonde a discussão jurídica tem que chegar, né? Esse espaço que a gente tem aqui, pessoal, é um espaço muito diferente do espaço de sala de aula. Falo para vocês aí que estão entrando agora. É um espaço onde a opinião, a crítica, vale muito mais do que a matéria posta dentro de sala, porque a matéria tem um roteiro a ser seguido, né? E aqui é um espaço de debate, é um espaço onde todos vocês devem se sentir livres e não oprimidos pela participação de ninguém, né? As vozes aqui são iguais, né? A criação do grupo foi feita pelo Marcelo, pelo Matheus e por mim, mas não com sentido professoresco, né? Foi uma iniciativa, né? O grupo de pesquisa foi uma iniciativa e não uma posição autoritária, uma posição de autoridade hierárquica de professor. Nesse espaço nós não temos e nem assumimos essa posição, né? Vocês estão aqui pelo mesmo motivo que nós estamos aqui, por uma pesquisa, por uma discussão crítica científica de pesquisa. Tanto que nossas propostas são publicações conjuntas, né? A publicação vai ter um artigo seu, aluno, e um artigo meu, que em sala de aula sou seu professor, em igualdade. Todos vão estar na mesma obra, na mesma estrutura. Então não vamos ter essa participação aqui. E ao mesmo tempo, essa nossa reflexão aqui vai nos levar
carros passando aqui, tudo lá de fora de casa aqui. Mas vai nos levar a uma certa um impasse que vai nos levar a uma certa solidão de reflexão, né? O grupo de pesquisa, ele leva a pesquisa e leva um dos temas que talvez a gente mais vai ter que discutir aqui. Esse é um dos temas que, do ponto de vista do jurídico, fica a minha reflexão para vocês aqui. Solidão é um dos efeitos mais claros da obra que a gente vai começar a estudar, né? E nesse momento, essa é a cachorra da minha mãe. Nesse momento, principalmente, esse sentido solitário é um sentido que abrange a todos nós. Vocês estão nos vendo aqui, vocês estão nos percebendo, mas a solidão que nos engloba como conceito é permanente dentro da sua casa, mesmo que acompanhado, você está solitário. E essa é uma posição de pesquisa, essa é uma posição de estudo científico e essa é uma posição sobre aonde o direito nos leva, senão por um buraco solitário, e o que é o Estado, senão uma grande estrutura solitária de exclusão, né? O exílio, a solidão, é o resultado final do direito. O direito que você vive, o direito que você busca, ele sempre vai te levar para um sentido final exilado, solitário, frio e sem muitas grandes perspectivas, senão a frieza, a frigidez disso que a gente escolhe. Essa obra vai trazer para a gente discussões muito duras, muito que talvez nesse momento que todos estamos tão sensíveis vão nos causar alguma estranheza, e eu espero que cause, e nada mais eu espero que todos nós saiamos daqui no final dessa discussão com grandes problemas e grandes angústias a serem resolvidas. Só isso mesmo. Agora fica para o Matheus aí o recadinho. Boa noite a todos. Uma felicidade. E, Fernando, é recorde, tá? 34 numa primeira reunião. Assim eu nunca vi, né? É recorde sim, tá? Como o Fernando disse, pessoal, uma das coisas mais interessantes desse grupo é que tanto eu quanto o Marcelo, né, nós três, né, o nosso trio, o trio comunista de barba da faculdade, o Fernando ele tem um aspecto muito mais filosófico, né, em relação a mim, por exemplo, tá? O Marcelo é um cara que estudou muito mais literatura, tem contato com autores clássicos da Grécia, então, coisa que é muito distante para mim, tá? Então, muitas das discussões que são feitas aqui, vocês podem parecer que é meio absurdo alguma discussão ou outra, mas não se sintam acanhados, porque eu sou tão aluno quanto vocês e tenho absoluta certeza que o Fernando e o Marcelo se sentem o mesmo, tá? Nunca fiz literatura, nunca fiz leitura filosófica. Para mim foi um grande desafio esse grupo, tá? Inicialmente. Eu nunca consegui ler uma obra literária com profundidade, né? Para mim, pegar o Nietzsche, por exemplo, o Zaratustra, foi uma coisa assim que me fez minha cabeça entrar em parafuso, tá? E o intuito do grupo é esse. O intuito do grupo é incomodar. Tá? Tem uma coisa que quando a gente entra, lê a obra e discute, gera incômodo. Porque do incômodo, a gente olha, analisa a realidade. E a partir dessa análise da realidade, a gente começa a ver as coisas erradas. Tá? Então, não se sintam acanhados em fazer as suas indagações, as suas perguntas. Todas elas, por mais idiota que seja a pergunta, né, já falando francamente, não é uma dúvida idiota, é uma dúvida válida, porque eu também me pergunto muitas coisas idiotas, tá? E então, sejam todos bem-vindos ao grupo, tá? O intuito do grupo é de pesquisa, né? Então, é incomodar e fazer principalmente paralelos com a realidade, tá? Ou seja, essa primeira obra que o Marcelo sugeriu, né? Foi o Marcelo que tinha sugerido, se eu não me engano,
E eu nunca tinha lido nada do Camus, e eu vou ser bem sincero para vocês, me surpreendeu, porque eu consegui fazer paralelos assim enormes com a nossa atualidade. Tá? Então, sejam todos bem-vindos e Marcela, você começa com a introdução, eu dou um complemento, como é que faz? Pode falar, Matheus. Pode ir Pode dizendo. falando? Tá. E assim, igual o Matheus vai começar, pessoal, mas igual o professor Matheus e o professor Fernando falaram, assim, né? Isso aqui não é sala de aula. Isso aqui não é uma aula. Isso aqui é um grupo de discussão e reflexão. Então, assim, o professor Matheus vai até começar a falar aqui alguma coisa, talvez discutir assim, mas eu queria que vocês participassem também, apresentando a percepção que vocês tiveram dessa obra, para até enriquecer o nosso debate aqui, o nosso diálogo, né? Então, por exemplo, aqui a André até colocou aqui assim, né? É impossível trazer para a realidade essa obra. O Borrichan também comentou. Então, assim, fiquem à vontade para abrir o áudio e tal, assim. Você sabe como é que funciona a dinâmica do Zoom aqui, né? Se todo mundo abrir o áudio ao mesmo tempo é difícil. Mas poucas pessoas abrindo, conversando, é tranquilo, aqui não tem nenhum tipo de problema. Mas fiquem à vontade para poder participar e apresentar aí as percepções que vocês tiveram daquilo que vocês leram. Então, pessoal, eu vou começar a análise do livro. Eu sou um cara curioso. E uma das coisas que eu vi foi eu vou começar pela epígrafe do livro, tá? Perdão, mas é que eu sou curioso para saber a epígrafe do livro. E a epígrafe da peste é uma frase do livro Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, tá? Parafraseando, tá? Abre aspas. É tão válido representar um modo de aprisionamento por outro, quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma coisa que não existe. Tá? O Camus está fazendo uma referência a um livro, tá? Uma obra, um romance, né? Um híbrido de romance e reportagem do Defoe, que se chama Um Diário do Ano da Peste, que representa a Londres de 1665. Tá? Como o Marcelo tinha introduzido, essa obra ela vai trazer elementos praticamente históricos, tá? Como que acontece de fato as grandes pestes, né? Ou seja, as grandes epidemias, como que isso muda completamente o nosso entendimento de pessoa, muda o nosso entendimento de sociedade, e nós começamos a nos perguntar qual é o nosso papel. Tá? À primeira vista, uma das coisas que eu estranhei muito foi um narrador desconhecido. Eu não entendi o narrador, tá? Eu tive dificuldade para identificar o narrador, em princípio. Eu acho que o Camus faz isso de propósito, tá? Para você pensar em quem que está narrando a história, né? Então, meu primeiro approach com o livro foi de estranheza com relação a isso, e mostra uma cidade da Argélia, tá? O Camus é um franco-argelino, tá? Como ele disse, é de origem operária, o Marcelo apresentou bem o Camus, ele é um franco-argelino. Ele escreve esse livro, se eu não me engano, acho que em 47, né? Se eu não me engano, tá? Ele lança esse livro em 47, e ele faz uma brincadeira, pessoal. Ele faz uma baita de uma brincadeira. Não diria uma brincadeira. Eu diria que ele faz um paralelo muito importante, tá? Ele tá, ao mesmo tempo, ele está se referindo a uma obra em que você tem elementos de uma peste, tá? Ou seja, você tem elementos de uma doença, de como se comportam as pessoas. Você vai ter alguns personagens icônicos no início apresentados, um médico, você vai ter um jornalista parisiense que é pego de surpresa num local que começa a ter peste. Você tem um cara que vive num hotel Tarru, que faz negócios, né, não tão lícitos, por assim dizer, né, mas são negócios estranhos. Né? Então, é uma série de personagens que ele vai apresentando, e cada um, para mim, foi mais ou menos uma alegoria. Né? Ou seja, você consegue representar trechos, setores da sociedade por meio desses personagens.
Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me perguntar, nossa, mas não tem só isso. Tem algum elemento a mais, chave, que eu não estava entendendo em princípio. Uma das coisas aqui do grupo, pessoal, que eu me senti assim, extremamente incomodado no início, quando a gente fundou o grupo, foi que tudo que o Fernando e o Marcelo passam para a gente ler, né, tem essa mistura de essência e aparência. Tá? Então, você tem uma aparência, a princípio, simples, tá? Que parece um pouco estranho, mas tem uma certa simplicidade, mas a essência é muito mais profunda. O Fernando gosta muito de filosofar nessa parte de essência, e eu comecei a desconfiar, né? Toda vez que a gente começa a ler uma obra, tá? Você começa a desconfiar, fazer alguns paralelos, fala, mas peraí, tem alguma referência estranha aqui, não estou entendendo. E aí, pessoal, não vou dar o spoiler aqui do que é, mas como a gente só está discutindo a primeira parte, né? Então é só uma parte de introdutória dos personagens, começa até a parte dos ratos, que começa a sair, morrer. E assim, a primeira coisa que eu vi, rato morrendo, eu falei, gente, isso é peste bubônica, já tá na cara, né? Peste negra é aqui, tá? E a cidade de Orã, pessoal, é uma cidade que fica na costa da Argélia. Ela é uma cidade, não sei se vocês já viram o mapa, ela é uma cidade que fica meio que de costas para o mar, né? Muito estranho isso, e tem algumas passagens no livro que mostra isso. Eu fui olhar no mapa de curiosidade, a cidade realmente ela é meio que de costas, porque tem um paredão no mar, assim, é muito bonita a cidade. Hoje tem, se não me engano, acho que 4 milhões de habitantes, tá? Mas na Orã da época tinha 400, 300 mil, que o Camille faz a referência, ou seja, uma cidade bem menor, mas é uma cidade portuária, ou seja, tem muita entrada e saída, né? De estrangeiros, mercadorias, tá? Então, é um entreposto importante para o continente africano. Tá? Então, são algumas considerações que devem ser feitas. Tá? Você mostra, uma das coisas curiosas é que todo personagem, né, ele tem uma característica própria. Tá? Então, todos os personagens têm uma certa característica que você vai ou ter empatia ou você vai ter antipatia. Né? Eu tive essa sensação. Né? Alguns personagens eu tive uma empatia maior, outros nem tanto. E alguns personagens eu falei, nossa, mas por que ele está falando isso? Né? Então, mas a obra ela vai se encaminhando, tá? E passa diversas. Ele é muito detalhista. Né? Eu gostei muito que ele parece meio que o José de Alencar, né? Escritor brasileiro, que ele é extremamente detalhista para falar, por exemplo, das questões do clima em Orã. Né? Ou seja, você tem 4 estações climáticas muito bem determinadas. Tá? E isso é importante porque o clima influencia nessa parte melancólica. Né? Então, você tem... quando você, por exemplo, uma das passagens mostra, por exemplo, o efeito da chuva, aquelas chuvas enormes, sabe? Que você fica ambiente melancólico. Ontem mesmo, se vocês pegarem ontem ali, mais ou menos perto do meio-dia, o tempo não estava melancólico e o Camus tenta passar isso, né? Então as pessoas, com o tempo, com a passagem, né, com o clima, as pessoas vão tendo esse estado de espírito. Então, achei isso sensacional no Camus, na obra dele. Eu não li as outras obras, mas dizem que essa nem é a melhor obra do Camus, tá? Tem outras obras dele que também são muito boas, mas essa obra eu achei fantástica. Li nas férias em questão de uma semana, para vocês terem ideia. Tá? Peguei para ler e falei, nossa, que legal, vou embalar isso aqui. Tá? O início da discussão que ele mostra, ele sempre diz que uma palavra que é recorrente... Você sabe que eu preciso te interromper às vezes, você já está acostumado com isso, né? Pode interromper. Tá bom. Só um detalhe aqui sobre, para não sair dessa ideia dos personagens, de uma certa reflexão de personagens, que é sempre importante para a gente ver algumas coisas aqui. Vejam, o Matheus está falando essa subliminaridade textual, isso é uma das nossas buscas sempre, das nossas discussões aqui. Talvez seja importante a gente tentar investigar nesse primeiro momento ainda sobre a criação dos personagens, né? Que a gente vai ter o padre, né? O prefeito, o Castelo, enfim, vários personagens. E não sei se vocês conseguiram perceber isso, conseguiram identificar, mas existe uma ausência total do signo feminino nos personagens, né?
Você não tem uma mulher nos personagens apresentados logo de início. E talvez seja interessante a gente pensar o que leva essa temática, qual é a simbologia que essa temática tenta passar para a gente sobre a inexistência de uma sociedade sem o feminino. O que em meio a essa estrutura a gente pode pensar, né? Claramente a gente tem uma sensação de esterilidade nessa sociedade, né? Talvez um dos objetivos que a gente tente, que essa primeira parte tenta passar para a gente, é uma certa sociedade estéril e a presença masculina exacerbada, né? Essa presença, porque o personagem é a forma nossa de identificação com a linguagem, né? A gente precisa, os personagens eles vão fazer nossa identificação com a história. E essa esterilidade ainda tem toda essa posição um pouco mais autoritária, né? Então a gente tem a imagem masculina muito representada pelo autoritário dentro dessa introdução que o Matheus está fazendo, logo pelo que vocês já leram. Também vou tentar ao máximo aqui evitar. Tem muita gente aqui para ficar dando spoiler, e eu sou meio campeão em adiantar parte do livro quando eu vou falar, mas existe um significado muito denso sobre o porquê homens e porquê aqueles homens apresentados, e porquê a não apresentação feminina, e porquê quando uma pequena citação se faz a respeito de uma mulher, o porquê aquela citação tem uma densidade quase que pagã, quase que messiânica sobre o que significa aquela mulher. Uma metafísica um pouco daquela citação da mulher, que ela não está presente, ela é quase etérea, né? É uma eteridade, é um sentido muito de busca. Então aqui a gente está tendo um autor que ele está falando sobre essência, ele está falando sobre mitologia, gnoses, etc., a partir de um significado dos próprios sujeitos. Logo, nessa introdução, a gente consegue definir, então, que cada personagem encaixado ali não é um personagem de identificação. Como o próprio Matheus falou, ele está com dificuldade de entender quem são os personagens. A linguagem é feita para isso. Os personagens não são pessoas. Os personagens não são indivíduos. Os personagens são simbologias sociais. E aqui, a ausência da imagem da mulher é a ausência do etéreo. É o expositivo, né? A imagem masculina falocêntrica, etc., é expositiva, né? É a exposição. Então, a imagem feminina está como introspecção. Isso é muito importante de a gente pensar nesse primeiro momento e identificar que esses personagens aqui diagnosticados não são personagens. Esses personagens são mapeamentos sobre uma reflexão de significados. Só isso, Matheus. Não, muito, muito bem posto, Fernando, essa questão do feminino na obra, porque todas as aparições femininas, né, de cara já mostra, já nas primeiras páginas, que o médico, o Rie, né, tem a mulher doente. Tá? E durante toda a obra, a mulher é algo distante. Ou é uma coisa desejada, que você deseja muito, mas que você não pode ter no momento. Então, é uma coisa extremamente... É quase como se fosse o paraíso, né? Não vou spoiler, mas tem uma parte depois que a peste, né, vai se desenvolver, tá? Que tem um dos personagens vai almejar muito encontrar a mulher amada. Só que ele não pode, porque ele está preso, né, pela peste. E é quase como se ele tivesse uma divindade. A mulher, ela tem esse papel, né? Ou seja, é quase como se ele louvasse a mulher. Tá? Então, realmente, essa questão do feminino na obra, durante toda a obra, ela está muito distante. E também tem o papel da mãe do Rie, né? Uma pessoa mais sábia, acurada, né? Centrada na sua posição. Né? E realmente, os personagens
os personagens, eles não representam pessoas, e sim são aspectos sociais, tá? Em todos os sentidos. E tem algo a mais em tudo isso que eu não vou contar, né? Eu acho que vai estragar completamente o livro, mas o clima da peste, todo encaminhamento que é dado, tá? Tudo tem uma certa dualidade, ou seja, não é só questão da peste. Tem outra coisa que está sendo invocada, tá? O autor tenta chamar essa atenção, o autor, ele faz isso de uma maneira muito sutil, é muito por meio do Estado, por meio é sutil, pessoal. O Camus, ele é sutil, tá? Ele mostra as coisas do jeito que elas são, tá? Inclusive, a obra é muito pesada, tá? A morte, ela se torna uma coisa muito pesada, muito densa, tá? Mas ele é sutil em alguns pontos. E uma primeira lida, se for muito rápido, você não vai pegar. Você vai precisar dar uma relida e falar, mas por que ele fez essa passagem? Porque tem certas passagens que parecem... eu tive essa impressão que, a princípio, não fazia sentido ter isso na história, né? Então, são passagens que eram totalmente assim aleatórias e que na realidade não são aleatórias, tem um motivo de ter, tá? Só que o Camus, ele vai brincando com a gente o tempo inteiro. Para mim isso foi uma brincadeira, né? Porque no final ele mostra uma realidade que você fala, nossa, então era isso, tá? Foi um negócio assim que eu fiquei muito surpreso, tá? Eu li a obra inteira. Fiquei muito surpreso com relação à obra, me trouxe assim reflexões enormes com o que nós estamos vivendo hoje, né? O convívio com a peste, o convívio com a morte, porque uma das coisas que eu reparei, que eu posso fazer um paralelo direto, é que nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo hoje e a peste, antes parece que a coisa é muito distante, não está muito próxima de nós. E de um tempo para cá começou a morrer pessoas próximas a nós, né? Não necessariamente da nossa família, mas amigos de amigos, colegas têm falado, morreu fulano, morreu ciclano, tal. Ou seja, a pandemia está levando pessoas próximas a nós e nós estamos vendo que isso está chegando perto de nós. A sensação do livro, quando você tem a peste, é a mesma coisa. Tá? Parece que é uma coisa distante, que não vai chegar em você, e acaba chegando. Né? Então, como o Fernando bem falou inicialmente, né? E o Marcelo também, a peste, a morte, ela não tem classe social, ela não pega. Embora tenha algumas, daria para fazer algumas divergências em relação a isso, principalmente no Brasil, mas de maneira geral, o que o livro tenta passar? Gente, não importa a morte, se é rico ou se é pobre, se você é uma pessoa da sociedade X, se você é do estamento burocrático, se você é juiz, se você é padre, né? Você vai para a vala comum, amigo. E aqui é literalmente isso, você vai para a vala comum, né? O Marcelo mostra isso, né? Na fala inicial dele, né? Os nossos ritos sociais, nossa maneira de viver, ela é desafiada nesses momentos de crise. E como sair disso? Né? Nós temos algumas alternativas. Né? A gente simplesmente aceita a morte, abraça ela, vai lamber o primeiro corrimão e pega a Covid e morre. A gente luta, tá? Ou a gente tenta escapar. Né? Tem o escapismo, né? Aquela consideração do escapismo. Mas aqui o escapismo do livro, ele é um escapismo para sair da cidade. Né? No caso nosso de pandemia, a gente não tem como escapar do planeta. Né? Tá em todo lugar. Tá? Matheus, sem te cortar, mas já de devolver a palavra, eu achei muito interessante esse levantamento que vocês fizeram aí. Até o pessoal aqui no grupo, aqui, a Andréia, a Merlin, a Elisandra, a Jéssica, o pessoal comentou aqui a questão do feminino, como vocês apresentaram aí, né, colocaram, o Wolfram colocou também, e da importância de pensar isso, né, e nessa abertura, nesses relatos de memórias que apresentam a realidade de Oran, como que essa figura do feminino, ela não é desproposital o fato como isso aparece.
né? Então o pessoal colocou no chat aqui, acho que o Fameli colocou que pode reparar assim, que a atenção pela qual o que é responsável por cuidar da saúde da vida dos outros, ele despende para a figura masculina a atenção devida e as preocupações que envolvem tudo aquilo que condiz com, não só com a sua forma de ser como médico, mas cumprindo também os deveres do cidadão. O cara que tentou se matar, você vai até o responsável para que isso possa ser avaliado. Mas a questão do filme é muito interessante isso, porque, quando, por exemplo, acho que a América colocou, não lembro agora, subiu aqui no chat, mas ele também se depara, da mesma forma que ele se depara com essa situação que choca e que o mobiliza, a mulher que está lá com os gânglios inchados, que ele vê no meio da roupa, ele é como se fosse um nada. E depois você vai ter uma associação entre a peste, né, a morte, que a Andrea e o pessoal colocou aqui, fez um contraponto com aquilo que nos preocupa. E aquilo que está marcando a vida e de uma forma negativa, inclusive. Não é isso? Você pode ver assim que a esposa do médico lá, ela não é nem nominada. A mãe dele também não é nem nominada. Não fica nem circunscrito qual que é a condição dessas pessoas. Apenas meramente mencionado. Mas a morte, a peste, nunca deixa sair do cenário. A morte, a peste no feminino nunca deixa sair do cenário. Então eu acho interessante esse apontamento que vocês apresentaram aí. Sim, Marcelo. Como a Andrea falou, né, o feminino no livro é a peste, né? Ou seja, você não tem a figura da mulher, né? Tanto é que a gente não sabe o nome das personagens femininas que aparece, tanto a esposa do Rie quanto a mãe do Rie. Você sabe que é esposa e mãe, ponto, mas não tem nome, né? E o Camille, ele é um cara que ele dá sempre um nome, né? Então, às vezes, ele não fala, é prefeito tal, aí lá na frente você... Mas quem que é esse cara? Que eu não lembro, mas ele cita o nome, né? Masculina, os personagens masculinos são sempre nominados, ou seja, é claro, o feminino não. O feminino não sabe, tá? O jornalista também, né? A mulher amada também não tem nome, né? Você sabe que é a mulher amada, tá? Mas não tem nome que espera ele em Paris, né? Então, essa questão do feminino, da ausência do feminino, né? Assim, salta aos olhos no primeiro momento, tá? Mais para frente, eu acho que... Pode falar, Fernando. Eu acho que dá pra gente pensar também nessa questão, veja, que nem foi colocado no chat, quem que foi? Foi a Andrea, Mary, não lembro. Falou que você citou aí agora, a mulher como a peste, o feminino como a peste. O que significaria talvez a gente pensar nessa estrutura feminina da peste? E ao mesmo tempo o feminino como a espera inalcançada. Existe uma relação muito clara que logo nas primeiras páginas a gente consegue ver aí, que a gente tem uma certa tentativa de afastar essa figura, e assim como vai ser com a própria peste, afastar essa figura da realidade, uma espécie de conspiracionismo ou fé em algo, né? Essa peste, assim como a nossa própria peste do tempo presente, ela não é uma realidade. Ela pode ser uma realidade biológica, ela pode ser uma realidade científica, mas ela é mais uma conspiração, ela é mais uma abundância racional, uma espera, né? É um silêncio, né? O que o Camus está fazendo com essas relações femininas, ele está colocando a solidão num patamar, ele está colocando a espera, o silêncio, né? O silenciado, num patamar inalcançável. Ou seja, a peste, a mulher, a lei, o dinheiro, são o feminino dessa relação do feminino nessas primeiras páginas a gente pode apresentar. Ele está apresentando tão bem porque os personagens mais bem elaborados dele são os inominados, são essas mulheres. As mulheres do texto que não são, porque talvez seja essa a nossa reflexão,
são os personagens mais complexos e mais bem elaborados. Aqui fica doente. Aqui é sábia. Elas não são. Elas são uma negação. Elas são negadas. E aqui a gente está com o conceito muito claro do feminino óbvio, que é o feminino biológico, o feminino humano, a mulher, que é um não ser. Elas não são humanas. É uma relação meio divina, por isso que eu falei naquele momento, uma relação messiânica, porque esse messianismo é a espera, é o não ser. A peste vai ser uma relação com o que não é. Porque, veja, qualquer outra relação de perigo vai ser uma relação de perigo naturalmente ligada com conceitos masculinos. Imagina só, o fim do mundo. Qual que foi o último filme de fim do mundo que você viu? Né? Um filme apocalíptico. Né? Pensa nos filmes críticos apocalípticos, onde você tem o fim do mundo e você tem a aristocracia mundial criando bunkers, criando naves espaciais para fugir do mundo. Né? A criação, essa criação infantilizada, essa é uma relação muito forte em todos os livros do Camus, né? Que é o homem infantilizado. Né? O que é o homem infantilizado? É a figura do patriarcado total. O homem, na obra do Camus, em geral, ele vai ser essa figura. A figura do menino que brinca com o brinquedo e cresce e continua sendo uma criança, sendo um ignorante, né, sendo infantilizado, não criança no bom sentido, mas criança no sentido infantilizado, na infantilização do sujeito, né? Nessas grandes criações, nesse brincar com Deus. O problema do brincar com Deus, brincar com a criação, brincar com o discurso para essa figura masculina, é que é infantilizador. É só para fora. Já nessas primeiras páginas, a gente tem a relação com as figuras femininas, que são idealizadas. São figuras de não ser. Ou seja, tudo que se faz, tudo que se tem de realização de como fazer, se faz pautado nessas figuras. Essas figuras femininas são a pauta, são o objeto final. E é o objeto final que esses homens presentes no texto fazem para não, porque eles nunca têm relação com essa figura. Quando a peste vai chegar, e vocês estão percebendo, ela chega sem relação. A gente tem por trás aí as figuras glorificadas, as figuras de Deus. E vai ter um momento que a gente vai chegar na discussão, que é a mesma discussão do feminino da lei. A figura glorificada, a figura messiânica que eu nunca chego. É o não chegar. Vai chegar um momento que vai ser impossível a gente não ter relação, por exemplo, com Kafka nesse livro. Pensar, por exemplo, no processo, na lei inalcançável, porque a peste é tão inalcançável quanto as primeiras mulheres, quanto todo o feminino desse livro. O feminino aqui trazido é messiânico, é a espera de algo que não é. Você sempre está querendo chegar e nunca chega. Fernando, essa coisa messiânica ela vai ficar mais evidente no meio em diante, né, de um dos personagens e isso vai ficar mais claro, né, pro leitor. Né? Outra coisa que também me chamou a atenção foi a que você tinha comentado, a frieza do Rie. Né? Você vê que o médico ele é frio, né? Ou seja, ele trata como se fosse um profissional. Em breves momentos você vê um pouco de humanidade, né? E o Camus brinca um pouco com essa relação do médico, né? Ele faz o papel de Deus, né? Mas ainda assim, não o papel de Deus em si, mas ele vai tentar salvar as vidas, né? Das pessoas com peste, e ele convive com a morte frequentemente, né? Então ele nunca tem esperança, é um cara sem esperança, né? Ao contrário de outras figuras que mostram a esperança de sair dessa situação, o Rie é um cara que ele não demonstra isso, né? Ele é um cara que
Ele é um cara que simplesmente vive a vida, vive o momento, né? Tanto é que ele manda a esposa para as montanhas, porque é uma esposa muito doente, né? A esposa que precisa de ar puro, ele manda para lá, e ele não se abala com isso, em nenhum momento, né? Parece até que em um determinado ponto que ele esquece que ele é casado, que ele tem a figura feminina, ele não idealiza, né? Eu acho que ele convive tanto com a morte, que eu acho que é isso que traz o sentido dele, né? A relação dele, né? De ser. Tá? Mais alguma coisa em relação à primeira parte? Que eu já estou um pouco pensando mais nos capítulos, nas partes posteriores. Vocês que leram Merlin, Isabela... Seria interessante que nossos acadêmicos parassem de falar no chat e falassem em voz aberta aqui, né, também, né? Concordo. Posso falar, então, professor? Opa! Por favor. Eu sou Manda meio bala. faladeira. Eu não consegui ler o livro inteiro, eu tinha esquecido, eu comecei a ler ontem, terminei hoje essa primeira parte, e, na verdade, assim, me chamou já a atenção, e agora vocês falando essa questão do feminino realmente, mas já na hora me veio a peste. Então, ela não está ausente no livro, ela está presente o tempo inteiro, é um feminino muito presente, né? Eu acho que, inclusive, é sobre o próprio assunto do livro, né? Entre outras coisas. Mas eu gostei demais da forma como ele descreve as personagens e também a descrição disso, das estações do ano, da cidade, do tempo. Até anotei aqui, né, que ele estava... A tarde já ia avançada e devia ser difícil ler na obscuridade nascente. Então, ele sempre dá uma característica para essas condições, né, de o amanhecer, o entardecer, e, enfim, achei muito rico de detalhes, e inevitavelmente nós temos que fazer uma comparação com o que a gente está passando hoje, né? E já naquele primeiro discurso ali, aquela reunião das autoridades sanitárias com o prefeito, fica, nossa, é muito evidente, é muito igual com o que nós estamos vivendo hoje, né? E ele, na hora, até ele lamenta, né, o Rie, sobre infelizmente as leis são essas, né? Então são as autoridades que têm que decidir. E as autoridades sempre querendo minimizar o problema, não querendo ver. Então, a dificuldade, né, que as pessoas, todos nós temos, eu acho, né, em lidar com os problemas, e principalmente um problema, ninguém quer esse tipo de problema, e aí fica minimizando, tentando, né, de um jeitinho ou de outro. É basicamente isso, é complicado, né, falar assim muito. É isso. André, obrigado pelas observações, achei extremamente válido. Você falou das autoridades e eu pensei, né? As autoridades sempre têm esse problema do enfrentamento à lei, né? O certo seria um enfrentamento forte, né? Inicial, uma reação enérgica, por assim dizer. E o que permeia, né? Que você olha para não tem como não fazer o paralelo com o Brasil, né? Não existe como não fazer. Você vê que existe sempre um relaxamento, né? A lei, ela não é aplicada, ela não é usada nesse sentido. Ela sempre vai remediar, é como se fosse um remédio, né? Ou seja, não é usado para evitar, é usado simplesmente para remediar a situação. Tá? Isso fica claro mais para frente, né? Questão como que o prefeito lidar com toda essa situação, como que as leis vão mudando, né? Conforme a peste vai avançando. Se a pessoa tentar fugir, as leis começam a ficar cada vez mais rígidas, mas ainda assim as leis são corruptíveis, né? Há brechas das autoridades, das leis, para que você consiga fazer as coisas. Você só precisa de uma coisa, paciência, muita paciência, porque depender desse estado é complicado. Não é nem questão de lei, Matheus. Eu queria falar depois. É questão da pessoa que está à frente, o governante, a assunção de responsabilidade.
todo mundo evita a responsabilidade. Então, um médico quer declarar que é peste. Já estou vendo de início, vamos evitar a peste. O outro médico, não posso me responsabilizar por falar que é uma peste. As pessoas vão ficar em pânico, vamos perder o controle. O prefeito, será que é uma peste? Não pode ser uma peste. Vamos abafar um pouco, vamos tentar contornar a situação colocando medidas menos drásticas para minimizar a situação, minimizar o medo, o pânico. E, por outro lado, no momento em que a crise estoura, que é a hora que acaba o capítulo, é o prefeito desesperado, declarem que é peste e vamos salvar todo mundo. Por quê? Eu acho que isso se aplica muito hoje o que a gente tem com o nosso principal governante do país, que, para não assumir responsabilidade pelos fatos decorrentes da pandemia, sendo recessão, sendo a crise econômica que é patente, que está chegando e é inevitável, deixa de atribuir qualquer medida de prevenção para a pandemia que a gente vive. Então, a responsabilidade passa pelos governantes dos estados, dos municípios. E, assim, aqui em Maringá, a gente vê uma realidade diferente ainda de outros lugares que esperaram a situação ficar em um nível já incontrolável para tomar as medidas e remediar. Enquanto aqui a gente teve medidas drásticas antes de ter o problema sério, e o prefeito assume agora a responsabilidade e encara a crise econômica que já estão jogando na cara dele. Então, é muito relativo. O que depende para a atitude a ser tomada, tanto de prevenção quanto de remediar, é qual responsabilidade que eles querem assumir. Se é a responsabilidade por ter feito demais e ter causado outros problemas por causa disso, ou ter feito de menos e aí morrer mais gente. E isso não tem como saber, a gente só vai saber depois que acontecer. Antes a gente nunca vai ter uma noção de como deveria agir, infelizmente. Matheus, oi. Eu peguei um outro viés que não foi o da... Vocês estão me ouvindo? Então, que você tinha dito que a peste, ela não tem classe social, né? E aí uma das coisas que me pegou foi, não, a gente quer crer que ela não tem classe social, assim como a gente quer acreditar que o direito é para todos. Por que eu falo isso? Porque a gente vive uma epidemia hoje de uma doença que se espalha pelo mundo, mas a gente tem outras epidemias, por exemplo, como a epidemia da fome na África, e que fica escondido. Então, assim, para mim, enquanto aquilo não ataca aquele que trabalha para enriquecer, enquanto não ataca o interesse de uma classe maior, não vai ter visibilidade mesmo. Então, assim, a peste, ela... Pensando até no coronavírus, no início o pessoal falava também, o coronavírus pega todo mundo. Sim, a princípio sim, mas a gente vê que o maior número de mortos são as pessoas mais vulneráveis, aqueles que estão nas periferias, negros e etc, etc. Era só isso que eu queria falar. Eu posso falar? Vocês estão me escutando bem? Uma coisa que eu reparei no livro é porque, assim, se você for analisar, a primeira pessoa que ficou com a peste, que teve a doença, foi o porteiro. Foi aquele que pegou o rato na mão e acabou morrendo. E quando ele faleceu, eu fiz um paralelo com o que aconteceu aqui, por exemplo, no Brasil. Porque o que acontece? O porteiro, ele é um trabalhador, ele não é um pequeno burguês, ele não é milionário. E quando a gente fala de contexto de Covid, as primeiras pessoas que tiveram Covid no Brasil foram as pessoas que viajaram para outros países e trouxeram o corona para cá, né? E quando começou a acontecer isso, o que acontece? Todo mundo teve aquele burbúrio de tipo, não, a gente precisa fechar tudo, a gente precisa cuidar. E as primeiras pessoas foram tratadas em São Paulo, no Albert Einstein. As primeiras pessoas que tiveram esse contágio foram pessoas de uma classe social mais privilegiada. Só que foi ao contrário no livro. A primeira pessoa que teve a peste foi um trabalhador de base. E a reação não só das pessoas em volta, mas também das autoridades,
mostra, eu percebi essa diferença, sabe? Porque eles demoraram muito, como é que eu posso dizer? Eles demoraram mais para ter alguma reação, tanto institucional quanto da própria sociedade, aclamando por algum tipo de intervenção. E eu fiquei pensando, se fosse alguém, por exemplo, de uma classe social mais avançada, mais privilegiada, eles teriam a mesma reação? Eles demorariam tanto e ficaram tanto na negação de se é peste ou não? Se fosse dessa classe social mais privilegiada? E que foi o que a Rosilda falou. Por mais que o coronavírus ele não escolha a classe social a quem vai ser atingida, a gente sabe que as condições materiais das pessoas é o que decide se quem merece viver, quem merece um lugar no hospital, quem merece um leito e quem tudo bem morrer, que é só mais um número. E é só mais um número que acabou virando 10 mil mortes do coronavírus no Brasil, por exemplo. É só isso que eu queria falar. 100 mil, né, Isabela? 100 mil. Só. Mais alguma consideração? Estou perguntando isso por causa do andar do horário, né? Daqui a pouco nossos acadêmicos têm aula, Marcelo também dá aula, também dou aula. Eu não dou aula hoje não. Isso é falta de camaradagem, o cara fugir da sexta-feira à noite, hein? Brincadeira, né? Mas foi legal a participação de vocês, né? O Camille tem... vocês perceberam que todas as obras que a gente escolheu têm múltiplas possibilidades, mas tem questões muito pontuais para a gente pensar e refletir. E tem pontos que a gente também, do ponto de vista pedagógico da obra, que a gente não pode deixar de citar e falar também, né? A gente está lidando com uma questão que é um flagelo e que, como o Camille mostra, esse flagelo ele é real, ele acontece e a humanidade está acostumada com isso. Ela viu isso durante muitas vezes. Usando o termo que vocês colocaram e se preocuparam, a peste, a morte, a lei, né? A lei tem um problema quanto a isso. Como o Camille mostra, quando a gente se depara com isso, nós estamos desprevenidos. Nós estamos desprevenidos, e isso é uma questão que tem que ser pensada e levantada, e ele, como ele coloca, tem um problema nisso também, porque daí, no caso, somos nós os homens, né? Que, na verdade, nós nunca enxergamos os flagelos ou algumas coisas à nossa altura. Então, isso tem que ficar claro, tem que pensar com relação a como que isso deve ser encarado. E o Camille mostra isso na sua obra, mas falando bem rapidamente aqui. E, além disso tudo, mesmo diante de tantos mortos, sejam 100 mil mortos que tem no Brasil, sejam milhões, como outras pestes e problemas já atingiram a humanidade, o problema se faz quando de fato nós conhecemos quem morreu, quem fez parte disso e quem está perto da gente, né? Porque quando a gente vê alguém morrer é muito mais significativo para a gente. Isso tem um impacto diferente. Mas como num montante como esse, como tem tantos cadáveres aos milhares ou quem sabe aos milhões, o que acontece com a gente? Como o Camille mostra, isso acaba virando fumaça na nossa própria imaginação. Nós temos que ter cuidado com relação a isso. E esse livro, essa primeira parte, como nos apresenta esse grande problema a ser pensado e discutido, e que tudo que marca a vida dessas pessoas, as condições de cada um, vale a pena nós pensarmos e continuar nossas reflexões aqui na próxima aula, no próximo grupo de pesquisa nosso, que é daqui a 14 dias. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais alguma consideração final a fazer, não sei se alguém no chat comentou aqui.
Eu tenho só uma consideração rapidinho, professor. Diga, André, pode falar. É que o feminino ficou tão subjulgado aí, mas até trazendo para a situação atual, não esqueçamos que um dos melhores países que lidaram com a pandemia foi a primeira-ministra lá da Nova Zelândia. Uma baita de uma mulher, né? Só isso, só para o feminino não sair tão rechaçado dessa discussão. Não, mas nós estamos. Eu entendi o que você falou, foi bem observado. Mas aqui nós não rechaçaremos o feminino, pelo contrário. Não, nós não. A obra, né? A obra, sim, claro. O caminho. Mas é isso. Mas, pessoal, então, hoje foi o primeiro um retorno nosso, né? Um retorno nosso aqui de forma remota. Essa que é a dinâmica que funciona. É a primeira vez que a gente faz remoto, de forma remota. Eu gostei, não sei se vocês gostaram, eu gostei dessa forma. Eu acho que é proveitoso. E vamos continuar daqui a 14 dias, então. Vamos deixar agendado já, então, fazer a leitura. A gente vai retomar no final dessa primeira parte. Nós vamos deixar já agendado a leitura da segunda parte daí, beleza? É bom que, como já quebrou esse gelo, foi só nossa primeira reunião virtual, aí na próxima semana o pessoal vai abrir o áudio aqui e vai ter mais papo com a gente com as conversas aqui. Beleza, pessoal? Não sei se os camaradas, professores querem dar a última... Vão ler, que a única coisa que eu tenho para falar é vão ler. Tá na hora de ler. Falou para vocês. Verdade, pessoal. Falou, tudo de bom para vocês e leitura, que é importante, viu? Tchau, gente. Obrigado pela participação de vocês hoje. Obrigadão, valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.